Vamos então para mais 5 questões da OQRJ EM1 2017. Questão 11. O fosgênio, COCl2, é um gás tóxico e corrosivo utilizado como arma química na Primeira Guerra Mundial. Uma molécula semelhante ao fosgênio, que também apresenta alta reatividade e alta toxicidade, é o cloreto de tionila, SOCl2, usado como reagente de cloração em reações orgânicas em baterias lítio-cloreto de tionila. Em relação ao COCl2 e ao SOCl2, é correto afirmar que ambos são capazes de formar ligação de hidrogênio no estado líquido. Bom, entre eles não tem como formar ligação de hidrogênio porque nós não temos hidrogênio. Eles poderiam formar ligação de hidrogênio com a água, mas não é o caso. B. Possui geometria molecular do tipo trigonal planar ou trigonal plana. No caso do COCl2, sim, nós temos uma geometria triangular. Mas no caso do SOCl2, não. Nós teríamos uma geometria piramidal e um arranjo tetraédrico. Cl, Cl, e aqui nós teríamos um par de elétrons não ligante. C. Possui geometria molecular do tipo piramidal, no caso do SOCl2. D. Possuem pelo menos uma ligação covalente coordenada. Bom, não, aqui nós não temos um caso de uma ligação coordenada. A alternativa E. Possui números diferentes de pares de elétrons não ligados. Aí sim, aqui nós temos 0 e aqui temos apenas 1. Então a alternativa correta é a alternativa E. Vamos então para a questão 12. O metal alcalino terroso, M, se combina com os ametais A e X, formando um composto iônico com fórmula MaX. A alternativa que mostra a distribuição viável para A e X é... Vamos lá. Primeiro, se M é metal alcalino terroso, nós temos M2+. Isso significa que, para ele formar um composto do tipo MaX, o NOx de A tem que ser menos 1 e de X tem que ser menos 1. Não apenas o NOx. A carga deles tem que ser A menos 1, X menos 1. O único grupo da tabela periódica capaz de formar sais com compostos alcalinos terrosos dessa forma, onde é possível ter 2 ânions com carga menos 1, são os halogênios. Então, olhando aqui as alternativas, a única que satisfaz isso é a alternativa D, porque nós podemos ter o Cl- e podemos ter o Br-. O caso do nitrogênio não é possível, porque seria N3-, fósforo a mesma coisa, selênio e telúrio estão ali no grupo do oxigênio, deveriam ter carga 2-. Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa D. Questão número 13, aqui nós temos uma descrição do texto, mas a nossa preocupação mesmo é com a equação. Se vocês quiserem ler, pause o vídeo, leiam, mas o problema mesmo é com a equação. Então vamos para a questão 13 propriamente dita. Assinale corretamente a opção que mostra a variação do número de oxidação do arsênio na reação descrita no texto. Então aqui nós temos o AS2S3. O NOx dele aqui é mais 3. Se vocês não conseguiram perceber isso, se nós pensarmos nisso daqui como sendo um composto iônico, nós temos o AS3S2. Então esse composto é formado quando nós cruzamos a carga. 2 vem para cá e 3 vem para cá. Então esse 3 aqui corresponde ao NOx do arsênio. Nesse caso, NOx mais 3. Agora, aqui nós temos essencialmente um oxiácido. Cada oxigênio tem NOx menos 2, portanto, como são 4 oxigênios, menos 8. Cada hidrogênio tem NOx mais 1, como são 3 hidrogênios, NOx mais 3. Para que isso aqui seja igual a 0, afinal nós temos uma molécula, o NOx do arsênio tem que ser mais 5. Então nós tivemos uma variação de mais 3 para mais 5. A alternativa correta é a alternativa C. E mais ainda, se nós temos uma variação de mais 3 para mais 5, dizemos que ele está oxidando. E se ele está oxidando, esse aqui é um caso de um agente redutor. Estou falando isso porque é exatamente a pergunta da questão 14. Na questão 14, a opção que mostra o agente redutor e o íon espectador é... Então, nós já vimos que o S2S3, no caso aqui do arsênio, que tem NOx mais 3 e vai para NOx mais 5, é um exemplo de um agente redutor. No caso do HNO3, o ácido nítrico, ele está reduzindo.
O nóxido de nitrogênio aqui é mais 5, basta fazer a conta. Aqui nós temos menos 6 e aqui mais 1. Logo, ele tem que ser mais 5. E o nóxido de nitrogênio aqui é mais 2. Então, ele está reduzindo. Ele é o agente oxidante. O agente redutor, portanto, é o AS2S3. Cortamos a alternativa B, cortamos a alternativa D. E ele pede para indicar um íon espectador. O íon espectador é um íon que, em uma equação iônica líquida, ele não aparece, ele não reage de fato. Bom, no caso da alternativa E, nós temos a água. A água não é um íon, então podemos cortar. Ficamos entre o H3O+, e o H-. Se olharmos a reação ocorre em meio ácido. Logo, o íon espectador deveria ser o H3O+. Mas por que deveria ser o H3O+? Porque na forma como ele está representado aqui, não tem como ser o H3O+. O H3O+, ele vem da junção do H+, mais a água. Formamos H3O+. Aqui eu poderia dizer que o H+ seria um espectador, porque aqui nós temos H+, aqui nós temos H+, e parte dele provavelmente deve ser simplificada. Mas a questão aponta H3O+. Eu não estou representando H3O+, nesta equação. Então, por uma questão de formalidade, essa questão foi anulada. Então, a questão 14 foi anulada como um todo. O correto talvez fosse a S2S3 e H+, como íon espectador. Aí não teria problema, mas não é o caso. Vamos então para a próxima questão e a última desse vídeo. A questão 15 é uma questão bem tranquila. A partir do gráfico de mudança de estado físico fornecido a seguir, onde E é igual a ebulição, F igual a fusão, pode afirmar que... Sem olhar as opções, bom, essa daqui, como eu disse, é uma questão bem tranquila. É aprendida ali, talvez, na primeira semana do curso de Química do ensino médio. Mas vamos lá. Pelo perfil, nós temos aqui uma mistura. Como sabemos que é uma mistura? Por causa disso daqui. Uma substância pura, nós temos sempre patamares, tanto na fusão quanto na ebulição. E aqui nós não temos um ponto de ebulição, nós temos uma variação na ebulição. Então, é uma mistura, mas é uma mistura especial. Por quê? No caso da fusão, nós temos um ponto bem específico, um ponto bem definido. Esse tipo de mistura nós chamamos de mistura eutética. Se esse patamar fosse no ponto de ebulição, nós teríamos uma mistura azeotrópica. Então, nós temos uma mistura eutética, e a mistura eutética é caracterizada por ter um ponto de fusão bem definido. Ela se comporta como uma substância pura no processo de fusão. Com isso, vamos às opções. O item A fala sobre mistura azeotrópica, não é o caso. O C sobre azeotrópica, não é o caso. O E sobre substância pura, não é o caso. Ficamos com a mistura eutética. E por que nós temos uma mistura eutética? Porque nós identificamos que durante a fusão, essa mistura se comporta como uma substância pura. A alternativa correta, portanto, é a alternativa B. Com isso, então, finalizamos essas 5 questões bem tranquilas, acho que foram as mais fáceis até agora. No próximo vídeo, veremos as últimas 5 questões da EM1.